ela deve ter algum problema. Eu sempre conto uma historinha que é o seguinte. Imagine o seguinte, você trabalha com uma pessoa que não vai para sua casa, nem ela vai para sua casa. Isso acontece muito. Você pode usar termos do tipo assim, meu santo não bate com dela, meu filho não bate com dela, questão de pele. Bom, vamos imaginar, vocês trabalham juntos há 10 anos na mesma sala, mas se evitam falar. Ok. Aí um belo dia você está indo com a tua família para a praia, né? E para na estrada porque tem um carro que estava na sua frente que capotou. E você para, automaticamente você para ver o que aconteceu. E você chega lá, não foi um desastre de perdas, mas tem pessoas assustadas lá. E coincidentemente, quem estava dirigindo o carro é aquela sua... Que não cruzou que não cruza com você há 10 anos. Ela. Aí vocês se encontram. E aí não dá nem para se safar, porque se pudesse, você passava batida, né? Aí você para e ela está assustada, tem criança, está chorando, e vocês começam a conversar. Quantas e quantas vezes nós todos mudamos a nossa percepção em relação às pessoas, dizendo assim, puxa, ela, coitada, tem tanto problema, até que ela é uma pessoa legal. Ela mudou? Não. O que mudou foi a sua percepção em relação à realidade. Então, se eu estou entendendo dessa história, dessa colocação que você fez para Duda. Bom, em primeiro lugar, você havia falado, né, de compreender a diversidade, né? A questão de não achar feio, né? A questão do narciso, né? Não achar feio o que é espelho, né? O que não seja espelho, né? Aí já estava na sombra, né? Bom, e o que você está dizendo é de, por exemplo, num conflito, eu estou aprovando uma coleção, eu quero fazer novidade. Só que o empresário não quer por quê? Tem um medo, o risco, pode não vender, né? Então, nesse momento, porque eu sinto assim, o pessoal nesse momento, o que quer fazer? Quer que a sua ideia seja aprovada, quer poder inovar. Eu sei que isso existe um curso para isso, mas qual é o caminho? Por exemplo, eu não quero ficar quieta, estou compreendendo a diversidade, estou entendendo os pontos dele, mas eu gostaria muito de fazer uma coleção inovadora, né? Como que eu faço nesse desespero, né? Renata, eu vou contar minha experiência pessoal na minha empresa, na Franquality. Eu sou olhado por outros colegas como uma pessoa criativa. E eu me considero. Sim, eu já fiz muitas coisas bonitas na vida sobre isso. Mas muitas vezes eu proponho coisas inovadoras e eu, por características de perfil, eu tenho uma visão larga do futuro, estou sempre ligado no que vai acontecer. E também por signo, né? Peixes. E muitas vezes a empresa acha bonito, mas reluta. Não aceita. Às vezes... Não. Então, assim, como é que eu lido com a minha frustração? Às vezes você tem que recuar, né? Sabe aquela coisa de respirar fundo, contar até 10? E achar um outro momento mais oportuno, ou refazer de uma certa maneira a venda da sua ideia. Sem dúvida. A venda da sua ideia, porque não é no primeiro momento alguém falar não para você, você se destrói e não acha outro caminho. Todos os vencedores, todas as pessoas em qualquer área da sua vida contam que venceram porque conseguiram superar as barreiras e os obstáculos. E não foi na primeira vez. E também não foi querendo derrubar, destruir o outro, ou que a frustração seja o maior empecilho para a sua criatividade. Então, não sei se eu não, legal, só fico preocupado que ela está dedilhando ali, deve ter pergunta. O que temos aí? Eu tenho uma do Edson. Ele é modelista de Fortaleza. Fortaleza. Ele mandou aqui pela linha direta. Quando o conflito é com paradigmas do dono da empresa, quando é direto com o dono, o que ele pode fazer? Qual é a saída? Não entendi direito a pergunta. Quando ele conflito, em relação a... Isso. Bom, aí eu tenho um grande guru que eu fiz muitos treinamentos com ele, que se chama Claude Steiner. Ele é da linha da antipsiquiatria americana. Antipsiquiatria americana. E ele foi criado no México, então tem uma cultura latina. Ele diz o seguinte: toda situação de conflito pressupõe também poder.
Vamos ver quem que tem mais poder sobre isso. Sim. Ele diz o seguinte, bem, se o outro tem muito mais poder que eu, cai fora. Quer dizer, não adianta... Segundo, essa é a opinião se dele. o outro tem muito mais poder e eu não tenho, eu tenho que arranjar uma maneira de pelo menos equilibrar esse poder. Certo. Que pode ser através de equipe, de time, de outras pessoas compartilhando, até de um consultor externo para chegar, para ajudar você a vender Sempre essa achei ideia. que isso ajuda muito. Sempre tem uma alternativa para você lidar com isso. Para você não abandonar aquela ideia. Não abandonar. Aí nós já estamos falando de estratégia de lidar com o poder e com o conflito. Mas eu digo assim, sem entrar na questão do poder, porque eu sei da ansiedade deles, né? Assim, a moda é muito efêmera. Isso. Então, talvez eu não tenha tempo de lutar novamente para fazer um vestido repuxado. Mas é o que você está falando, arrumar formas, né? Isso. Trazer reforço. Isso. Essa é uma coisa... Outras pessoas, outras opiniões. Comprovações. Comprovações disso. Fato. Ai, olha só, pesquisa. Fato. Exato. Tá certo? Olha, aqui está dando certo assim, Isso. é isso? Traz dados. Mostra. Muito bom, é isso. Quer dizer, você está saindo do emocional, que é aquela coisa do criar, e buscando o racional. Claro. Para você. É assim que é a vida, não é? Não sei, eu penso dessa maneira. Mas mesmo para nós, como é que você vai defender? Por exemplo, você é empresário, você vai colocar um capital naquela coleção. Isso. Primeiro, também tem um lance aqui, que eu acho que atende bem o que o Valdemar está falando. Nós tivemos há duas semanas atrás a presença do pessoal do Departamento de Design, que trabalha com a consultora Tatiana, da Sintecal, não é isso? Inspira Mais. E do Inspira Mais, o salão Inspira Mais. O que a Tatiana falou, né? Eles demonstraram, por exemplo, a composição da coleção assim, 80% assim, 60% assim, 40% assim, 30% assim. Veja no programa lá no Café Fashion. Ou seja, pode ser que o empresário não queira apostar 80% na sua ideia, que ele invista um pequeno capital agora para tentar o novo. Isso é uma das coisas que você está falando. Claro. Criar maneiras de... Criar alternativas, isso se chama estratégia, para você vender a sua ideia, para você usar da sua capacidade de persuasão e influência, claro. Né? E a gente faz isso de várias maneiras. O que acontece é que a maioria das pessoas que são criativas, elas tendem a usar a estratégia emocional de influência. Se o outro indivíduo, que é diferente de você, por exemplo, que é uma pessoa mais racional, mais lógica, você não vai convencê-lo pelo emocional. Não vai. Você vai convencê-lo. Então, a dica que eu tenho é o seguinte, inclusive nós temos um instrumento, um inventário, que você tem, para você saber qual é o seu perfil de estratégia de influência. Cada um tem nesses cursos da isso da que nós fazemos. Eu queria até aproveitar para vocês colocarem na tela o contato da Franquality, por favor, porque além dos cursos, Valdemar, esse seu livro é vendido somente através do site. Não está aqui, mas eu posso passar, é o www.franquality.com.br, né? Isso. E o seu e-mail ele tem um BR também, né? O whg@franquality.com.br. Isso, WHJ. WHJ. Valdemar Helena Júnior, @franquality.com.br. Só para o BR. Aí, né? Bom, então, antes da gente encerrar, eu acho que nesse ponto que o Valdemar falou, por exemplo, de pesquisa, né? De subsidiar, se reforçar as suas informações, esse livro aqui chama-se Alquimia do Encontro. Essa edição ele está nessa cor, nessa capinha, etc. Né? Esse livro tem coisas apaixonantes para você na sua vida pessoal, profissional. Olha aqui, ó, relações coisificadas. Adorei esse capítulo, é uma das coisas que você usa aí no seu cotidiano muito, né? Lembrando, né, aqui a frase que você colocou no Conflitos em Conflitos: meu maior conflito é o universo, ele é o meu limite. Ionesco, não é isso? Então, Valdemar, a gente tem um pouquinho ainda antes de encerrarmos, é pouquinho. O que você tem alguma coisa para responder ainda?
tenho mais uma pergunta. Vamos lá, vamos lá. A Anne é estilista de São Paulo e ela tá falando que a equipe dela de vendas, ela não aposta no novo. Se esse conflito tem algum jeito. Então... É o novo, né? A palavra do novo. Interessante. Porque são pessoas, quem produz, quem vende, né? São características diferentes, com foco diferente, com visão diferente. Uma das maneiras que a gente utiliza nessas relações de estruturas com escopo diferente é você criar um processo empático, do tipo assim, eu venho aqui conhecer como é que é o meu negócio e as minhas dificuldades. E você vem para cá e vê o meu lado. Você troca. É uma maneira das pessoas irem adquirindo visão diferente sobre aquela realidade. Porque você não vai terminar com essa diferença. Quem produz, produz. Quem vende, vende. E pensam diferente, automaticamente diferentes, entendem visões de mundo e vão continuar tendo, e que bom que tenham. Porque você já imaginou, desculpem os nossos corintianos, imaginou se o mundo todo fosse corintiano, que chatice ia ser. Ainda bem que ele pediu desculpa, né? Tem criações diferentes, mercados diferentes, gosto diferente. Aliás, você acabou de falar, né? Mercados e gostos, né? Bom, quem deu uma olhadinha no red carpet do recente Oscar, pôde ver o que é ter visões diferentes, gostos diferentes, porque tinha cada barbárie lá, né? Então não pode se conscientizar. Olha, fulana de tal, ela tem bom gosto ou mau gosto, né? Tinham vestidos Armani, vestidos Valentino, que você, tenho certeza, jamais colocaria na sua coleção, né? Então, a criação, ser original, independe do conflito, não é isso? Exatamente. Ou melhor dizendo assim, é parte do conflito a questão da dualidade, da divergência. Da divergência. Que é parte da vida. E que não impede que você seja nem original, nem criativo. Não. Aliás, parece que me pareceu lógico uma coisa. Quanto mais criativo você for... mais em conflito você está. Sim. Mas mais encontrará caminhos para defender seu ponto de vista. Certeza. Hein? Tá certo ou não? Não é isso? Vai ter mais alternativas. Mais alternativas, né? Agora, essa é a ideia, né? Vai conversar com o empresário, vai ter que falar a linguagem dele. Exatamente. Vai fazer o show me the money. Como é que ele vai ganhar o dinheiro? Senão você não vai aprovar nada. Dani, algo mais? Só a Daniela, ela até está te assistindo, sua secretária. Ah, que legal, Dani. Beijo, ela tá aqui Dani, precisa mandar beijo. Ela vai mandar Dani. Então, Valdemar, eu acho que temos muitos assuntos. A gente está não só passando um pouquinho o horário do programa, mas eu sei que você tem que viajar ainda hoje, não é isso? O que você gostaria, como você gostaria de fechar? O que você acha que pode deixar aí como recomendação final? Não dá tempo, porque é escasso Não, mas fale mais um pouco. Eu vou dizer de técnicas. Bem, na verdade, você tem algumas técnicas para gerenciar conflito. Uma delas é a confrontação. Então, nós vamos nos sentar e vamos conversar sobre os pontos de vista diferentes, de uma forma estruturada, adequada, tem passos para isso, tem maneiras de dizer isso, né? Tem formas adequadas para chegar num comprometimento entre as partes, né? Essa é uma maneira. Uma outra maneira que você tem é de aceitação. Isso para nós é muito difícil. Aceitar que o outro vai continuar sendo diferente de mim. Então, o que eu posso deixar como um final aqui é o seguinte, eu vou citar uma pessoa que me influenciou muito na minha vida, que é pensador, Claude Steiner. Ele diz o seguinte, aos analfabetos emocionais só existem duas alternativas, ou agredir ou se submeter-se à agressão. Um grande fechamento do seu raciocínio, porque não tem outra escapatória mesmo, né? Não tem saída. Ou a gente vai levando a nossa ideia com bravura, com criatividade, com originalidade. E você, Dani, mais alguma questão?
Não, tô perguntando também como assistir o programa, ele fica on demand na UTV. Ah, tá. Ele fica no site da UTV também e também no Café Fashion, que é o www.cafefashion.tv.